Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $64.800. Bitcoin mais um dia de alta com dados interessantes lá nos Estados Unidos. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação. Afinal, o Bitcoin não apenas está tentando romper os $65 mil, mas a gente também teve um PIB bem forte nos Estados Unidos. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que ainda está rolando a promoção na Bybit para você ganhar $500 numa posição. Você pode escolher long ou short no Bitcoin, no ETH, na Solana. Você vai alavancar 20 vezes, tá bom? E você vai ter essa posição aí, o lucro é seu. Então vale muito a pena, vou deixar no primeiro link da descrição. É só você criar sua conta e depositar pelo menos $100, beleza? E ter KYC1, tá bom? Se você criou a conta e não depositou esses $100, não tem o KYC, você não vai ser elegível para a promoção, beleza? Mas é isso aí, caras. Vamos começar então falando sobre o Bitcoin. E eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar, antes de falar do Bitcoin, é dos mercados globais, tá? Afinal, a gente vê novamente um S&P 500 na máxima histórica, Nasdaq também subindo. Apesar que estavam subindo bem mais, tá? A gente está caindo desde da abertura dos mercados, a gente está caindo até significativamente aqui. Mas enfim. O que aconteceu hoje? Caras, a gente teve os dados do PIB e o discurso do Powell. Primeiro, os dados do PIB vieram, de acordo com o esperado, fortes, tá bom? 3%. E eu acho engraçado, caras, a gente vê esse tanto de gente falando que vai ter recessão, que a recessão tá aqui. As pessoas olham 1000 indicadores para prever uma recessão, mas não olham para o PIB, que claramente está te mostrando aqui que não existe recessão no momento. Beleza? Então toma cuidado com essas narrativas aí, tá? Outro ponto importante, o discurso do Powell. Cara, eu acho que o discurso do Powell não teve grandes novidades, assim, sinceramente. Inclusive foi um discurso pré-gravado, né? Então meio que foi irrelevante, tá? Não se esqueça, amanhã a gente tem PCE, dados da inflação, que devem gerar bastante volatilidade no mercado também. Show de bola. Então vamos para o que mais importa, que é o Bitcoin. E o Bitcoin, cara, tentando romper os 65, não conseguiu num primeiro momento, né? Eu acho importante a gente entender isso, né, cara? Pensa comigo. Os caras que estão shortando, onde que eles estavam colocando o stop? Era provavelmente num topo anterior aqui no 65, né? É justamente por isso que o preço vai acima desse topo, capta essa liquidez e volta a cair. Correto? Então, os ursos, caras, a maioria foi estopada aqui. E a grande questão agora é, a gente vai fazer uma armadilha para corrigir ou a gente tem força para romper de maneira verdadeira isso aqui? Tá? Então, para mim, fica muito claro agora que a gente precisa passar desse topo que a gente acabou de deixar nos $65.200. Inclusive, a gente deixou um volume feio na região, tá? Assim, um volume grande aqui no curto prazo, pelo menos. Não ficou legal, tá? Então eu acho que no curto prazo é onde a gente precisa passar, tá? O maior volume desde ali dos $60 mil, tá bom? Então isso não é muito bom, mas o lado positivo disso é que, beleza, o Bitcoin está subindo, bem acima dos 64, e agora fica bem clara a situação, a gente precisa romper esse topo. Se o preço, se você começar a ver o preço segurando acima dos 65.200, é um ótimo sinal, é um sinal de demonstração de força, é um sinal de que provavelmente a gente vai embora. Show de bola? Outro ponto importante é que a dominância ela tá um pouco indecisa, né? Subiu no último dia, mas as altcoins estão performando muito bem, né? Aqui praticamente todas as altcoins subindo. E isso é muito bom, caras, porque a gente viu muita gente tocando terror nas altcoins também, e mais do que isso, tocando terror em setembro, né? Então lembra, cara, sempre quando tem uma ideia muito óbvia que tá todo mundo falando, seja uma recessão, seja o setembro vermelho, seja as altcoins vão morrer, lembra, cara, a maioria normalmente é burra, a maioria normalmente erra, a maioria normalmente toma justamente as decisões contrárias do que ela deveria tomar, né? Então a gente está vendo um mês de setembro muito bom, né? E eu fico chateado com esse tipo de coisa, por quê? Porque eu sei o tanto de gente que não comprou Bitcoin nos 15, não comprou Bitcoin nos 25, não comprou Bitcoin abaixo dos 50, por causa dessa turma que fica falando de recessão. Não comprou em setembro ali nos 53, porque tava todo mundo falando que setembro ia ser o mês mais sangrento da história. Então, eu clamo por você, para vocês, caras. Para de acreditar em uma narrativa. Se você me vê falando de uma narrativa algum dia aqui, você me xinga. Tá?
e você não acredite em narrativa. Ah, agora tá todo mundo falando que outubro vai subir. Como assim, cara? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Igual eu falei com vocês por semanas, que setembro não tinha nada a ver que ia cair. Né? A galera já tá falando October. Porra, cara. Não tem nada a ver, beleza? Então, para não cair em narrativa, você precisa, de maneira muito clara, ter uma estratégia. Né? E qual que é a nossa estratégia? Compra no medo e quando tá muita gente vendendo. Resumidamente é isso. Né? Então, eu acho que a gente fez ótimas compras nas quedas que a gente teve lá em agosto e também na queda ali no começo de setembro. E agora, nesse momento, a gente está tranquilo. Tranquilo para quê? Primeiro, para não querer investir depois que as altcoins subiram 100%. Né? Eu também avisei, cara. Quando as altcoins começar a subir, você não vai conseguir entrar. Né? E eu nem acho que é o momento de entrar aqui. Na principal resistência das últimas semanas, nos $65 mil, não é. Agora é necessário ser paciente e esperar uma retração, tá bom? A retração do Bitcoin não é novidade para ninguém, eu só compro abaixo dos $55 mil. Já em relação às altcoins, eu traço o FIBO do fundo, ali dos 52 e pouco, até o topo, e eu vejo que se a gente voltar próximo dos 60, eu possivelmente estarei olhando para algumas altcoins para compra, tá bom? Porque eu imagino que as altcoins vão corrigir um pouquinho mais, digamos assim, né? A gente pode ter novos investimentos para os membros e talvez comprar uma ou outra altcoin que a gente, ainda não tá com a disposição que a gente gostaria, correto? Então eu acho que tá bem clara a situação, caras. Falando sobre o sentimento aqui, alguns pontos importantes, caras. Continua muito bom, tá? A gente continua com long short ratio abaixo de 1, a gente continua, inclusive, com uma divergência bullish no CVD aqui, olha só. Né? Em relação aos últimos dias, o preço tá nas máximas, mas o indicador está caindo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo o preço estando acima dos topos que a gente estava, por exemplo, no dia 23 de setembro, mais pessoas venderam. Então isso é muito bom. Isso mostra que, até mesmo no topinho, tem mais gente vendendo a mercado que dita uma acumulação, tá bom? Então, apesar da gente ter deixado um volume de topo feio, no 65.200, eu estou otimista pensando no médio prazo, eu falo, até o final da semana, tá bom? Em especial se o PCE não ferrar com tudo. Afinal, de maneira muito clara, a gente tá lutando por uma zona muito importante. Rompeu aqui, cara, não vai ter nenhum tempo gráfico em baixa. Tá? E eu acho que a gente está se desenhando para esse rompimento, sim. Tá? Os indicadores estão demonstrando isso, sim. Lembra do nosso Open Interest. Sempre que a gente sobe, o Open Interest sobe. Sempre que a gente cai, o Open Interest cai. Agora a gente está subindo, olha o Open Interest subindo. Mesmo com esse movimento feio aqui no curto prazo. Né? No curto prazo não foi muito legal. Mas o que a gente pode ter, então? Talvez uma correção no curto prazo para fazer esse rompimento um pouco mais para frente. Né? Então eu traçaria outro FIBO aqui. Tá? Este FIBO dos 57.500. Uma zona que, se perder, não seria meu cenário base, eu ficaria preocupado se perder essa região, tá? E veria que se voltar nesse fundo aqui de 62 e pouco, eu posso ter longs, beleza? Então basicamente aqui você pode ter potenciais oportunidades de longs. Detalhe, Pablo, eu vou comprar agora, vou fazer long agora? Cara, não. Tá? É sempre um jogo de paciência. Agora tá todo mundo falando para você comprar, agora tá todo mundo falando que você vai ficar de fora, agora mudou, né? Agora, inclusive, a gente já foi para neutro aqui no Fear and Greed. Então eu acho que é importante vocês pensarem contra. Se a gente voltar ali no 62, o que vão estar falando? Ah, foi uma armadilha, topo duplo no 65, ombro, cabeça, ombro com alvo nos 30. Cara, quando começar isso, é o momento de você comprar, beleza? Não é aqui agora, onde claramente a gente está um pouco esticado e essa linha vermelha acima aqui, ela mostra pra gente divergência bearish, tá bom? Ou seja, o preço está subindo, mas os indicadores não estão confirmando. Tá? Indicadores técnicos, que para mim, sinceramente, não são tão importantes. São indicadores tipo RSI, MACD, Momentum, tá? Inclusive, quanto mais grossa tá essa linha aqui, mais indicadores estão confirmando essa divergência bearish, tá? Mas o que eu faço quando eu vejo isso aqui pelo meu trade system? Eu não compro, tá? Não é indicador para shortar. Divergência bullish, bearish não te dá uma boa relação de retorno para short, tá bom? Tanto é que, se você tivesse shortado aqui, ó, você estava sendo estopado agora, concorda?
Quer dizer, você tinha sido estopado aqui, dependendo do seu stop, e se você tivesse shortado de novo, teria sido estopado de novo agora. Então, esse tipo de operação não funciona, tá? Aqui, por exemplo, ó, mais um que você teria sido estopado, mais um que você teria sido estopado. Mas, o que ele mostra pra gente? Ele mostra que, opa, cara, eu não vou comprar esticado, tá? Então, minimamente esticado, eu não vou comprar. Então, espera uma retração. Se voltar ali no 62.200, é onde eu vou estar olhando para longs. Se voltar no 60, é onde eu vou estar olhando para investimentos. Pô, Pablo, e se começar a subir sem parar aqui? Cara, particularmente, vendas pontuais, né? Igual eu mostrei para vocês. O meu caixa subiu mais ou menos 1% nesse movimento, tá? E eu tô tentando segurar a mão. Inclusive, vou entrar de férias essa semana. Eu acho que vai ser muito bom, porque a gente deve romper para cima, então eu não vou vender tanta coisa. Tentar deixar correr. Mas se você não vendeu, caras, eu não venderia Bitcoin, venderia moedas que subiram demais, tá bom? Então olha para aquelas moedas que exageraram na alta e que se você queria ter, sei lá, 5% da sua carteira, tá 8, tá 10, você pode olhar para fazer uma realização de lucros, tudo bem? Então aqui, cara, particularmente eu acho que eu não vou vender nada hoje, só se tiver algo muito específico, e vou esperar para vendas mais próximas dos 70, e dificilmente vou vender Bitcoin, tá? Possivelmente vai ser mais vendas de altcoins específicas que subirem mais do que o Bitcoin. Afinal, a gente começa a ver essa dominância caindo, e justamente por isso, essas altcoins, elas dão pumps meio bizarros, assim, cara. Então, tipo assim, todo dia tá tendo uma moeda subindo 10, igual uma NEAR aqui, por exemplo. A SEI tá voando, inclusive realizei a SEI esses dias. Então, é melhor do que você vender o Bitcoin numa zona, cara, que eu não vejo relação de retorno para venda, tá? É muito mais uma venda de rebalanceamento do que uma venda apostando na baixa. É o que eu falei com vocês ontem. Não é o momento de short, na minha opinião. Os indicadores ditam para esse rompimento. E se você shortar, cara, eu acho que possivelmente você vai depender muito dos dados do PCE amanhã, tá? Então os ursos devem estar rezando para esse PCE vir acima do esperado, porque eu acho que só assim a gente vai ter uma queda. Tá bom? Se o PCE vier de acordo com o esperado, eu imagino tanto o S&P quanto o Bitcoin continuando a alta, tá? Então S&P na máxima histórica, Nasdaq caminhando para a máxima histórica, apesar de terem caído nas últimas horas. Ouro na máxima histórica. China, mais um dia de alta bizonho, mais 7,8%. Ibovespa subindo. Até o Ibov está subindo, meus amigos. Então, um dia muito bom para quem segue uma estratégia e não cai em narrativas, tá? Então, foco na estratégia. Agora, para mim, é o momento de fazer realizações de lucro pontuais. Show de bola? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí. Estarei viajando hoje, então a live dos membros, o Xande que vai fazer com vocês. E eu gravo amanhã, da manhã lá para meio-dia eu gravo. Show de bola? Um forte abraço e a gente se vê.